doce voz eu ouço, bossa nova sem final, corações eu pinto no leme. Essa foi a invasão do amor. Nós hoje vamos começar a refletir sobre o significado do primeiro Natal. E antes de qualquer outra coisa, eu queria ler um versículo e fazer mais uma oração. No Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos 10 a 14. Será que a gente consegue ler juntos ali? Vamos ler juntos? Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai querido, nesse momento em que nós estamos com a Tua palavra aberta, lida diante de nós, palavra que nos fala sobre o Verbo de Deus encarnado, nós pedimos que o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor nos ajude a entender, mas não apenas isso, mas também a reconhecer e receber, conforme a Tua palavra nos ensina. E que essa semente no nosso coração possa produzir fruto, possa produzir salvação, possa produzir transformação. Que nenhum de nós saia daqui essa noite sem, de fato, Pai, acolher a palavra que se fez carne no seu coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A gente vai começar a refletir um pouquinho sobre o Natal com essa imagem. E eu faço agora um apelo, um desafio a você, que você por alguns segundos imagine-se lá. Imagine-se lá no primeiro Natal. Naquele momento
mágico, especial, em que Jesus nasceu há tanto tempo atrás. Imagine-se lá. De repente você pode, depois de ter visto essa imagem, fechar os seus olhos. Imagine que você era um daqueles que estavam, um ser ali ao redor daquela cena, e você pode fazer na sua mente um contraste entre o que o Natal é hoje, tão especial em termos de luzes, de luxo, de compras, de comida, de fartura, de 13º, de presentes. E de repente você se vê ali, sozinho com um casal, ainda perplexo com os acontecimentos que ocasionaram aquela cena, uma adolescente com todos os riscos envolvidos, longe de um hospital, de um médico, grávida de 9 meses, dando à luz, nas piores condições possíveis de sobrevivência, sem uma parteira, sem ninguém ali que pudesse ajudar, numa situação de escassez, de medo. Esse foi o primeiro Natal. Num lugar que nem de longe seria comparado com as nossas maternidades, as piores que você pode imaginar, mas foi ali que Jesus nasceu, nessa circunstância. E é importante a gente fazer esse exercício de imaginação, porque, de certa forma, a história do primeiro Natal está cheia de algo que é muito comum, de algo que é muito natural, de algo que é muito ordinário. Geralmente nós falamos daquilo que é especial, e nós vamos falar muito sobre isso aqui hoje, mas num primeiro momento é preciso que você entenda que o que nós temos aqui, e nós estamos falando de uma invasão, nós estamos falando de algo absolutamente único na história da humanidade. O dia em que Deus se fez gente, através de um fato tão comum, uma mulher dando à luz. Algo que muitas de vocês que estão aqui hoje já vivenciaram, algo comum, algo natural, algo ordinário, corriqueiro, mas ao mesmo tempo, também algo especial, algo sobrenatural e algo extraordinário. Eu quero falar um pouco hoje sobre esse paradoxo que existe no Natal. Por um lado, algo comum e por outro, algo especial. Por um lado, algo natural, mas por outro, algo sobrenatural. A princípio, num primeiro momento, parece que tudo ali é algo muito natural. Algo que faz parte da vida, nada em especial. Nada que pudesse chamar a nossa atenção, dizendo que ali havia algo grandioso na história da humanidade acontecendo. No entanto, o que nós vamos perceber nesse primeiro momento hoje é que existem sinais de transcendência ao longo de toda a história de Jesus. O que são sinais de transcendência? São fenômenos absolutamente sobrenaturais que cercam a história de Jesus e que nos fazem e que devem nos fazer ver para a pessoa de Jesus, olhar para essa pessoa de uma forma completamente diferente de qualquer outra pessoa. Muito embora a história tenha sido comum, existem sinais de transcendência em diversos acontecimentos. Por exemplo, no seu nascimento. E eu quero aqui rapidamente passar uma série desses sinais de transcendência que envolvem a pessoa de Jesus. No seu nascimento, por exemplo, a gente tem a figura de uma virgem que engravida. E eu, pessoalmente, não me lembro ou não me recordo de uma virgem na história da ciência ter engravidado. Isso por si só é um sinal de transcendência.
Temos também um coral de anjos que celebrou a chegada dessa criança. E eu fico imaginando que por mais gloriosa, rica, nobre que seja uma criança, dificilmente ela terá um coral de anjos do lado de fora da maternidade celebrando o seu nascimento. Era comum que naquela época as pessoas da vila fizessem ali um coral e saudassem com cânticos a chegada de uma criança. Mas José e Maria não tinham, eles estavam longe da sua casa, da sua vila, eles não conheciam ninguém ali naquele lugar, mas Deus providenciou um coral de anjos. Dificilmente, quando nascer aquele mais recente príncipe lá da Inglaterra, o filho lá do príncipe William lá, vimos essa semana que a menina está grávida, mas dificilmente aquele nobre, aquele príncipe da família real, vai ter o que Jesus, na sua mais humilde simplicidade, recebeu naquela noite, um coral de anjos. Uma estrela que brilhou. Veja que coisa espetacular. A gente lê na história sagrada que uma estrela brilhou de forma especial, conduziu magos estudiosos dos astros lá do Oriente a mais de 1000 quilômetros na direção de Jesus. Um grupo de magos então vem e adora o menino Jesus. Cenas do presépio, cenas do seu nascimento que são sinais de transcendência. E aí você diz, não, tudo bem, isso foi algo especial no seu nascimento, faz do Natal algo mágico. Mas sabe o que acontece? Em toda a vida de Jesus, esses sinais continuaram. Por exemplo, Jesus já adulto, chega o momento do seu batismo. E aí, nós lemos na Bíblia que naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. E assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Será que algum de nós aqui, quando foi batizado, teve essa experiência? Alguém aqui teve essa experiência de uma pomba descer sobre você e você ouviu uma voz do céu dizendo, esse é meu filho amado em quem eu me comprazo? Você teve essa experiência? Eu acredito que ninguém aqui vivenciou um sinal de transcendência como esse. Nos seus milagres, gente, porque aonde Jesus andava, coisas espetaculares aconteciam. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os doentes sararam, os mortos ressuscitaram, demônios silenciaram, o vento e o mar se acalmaram, obedeciam à voz de Jesus, e muitos outros milagres que nós temos registrados nos evangelhos. Isso, gente, é algo extremamente impressionante. A vida de Jesus está cercada de sinais de transcendência, de algo sobrenatural. No seu nascimento, no seu batismo, nos milagres que acompanharam a sua trajetória, mas não apenas nisso, nas suas afirmações. Olha só, algumas das afirmações de Jesus, se você poderia dizer o que ele disse. Olha só o que nós lemos em Marcos, capítulo 14, no julgamento de Jesus. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou, você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou, por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. Blasfêmia é o pecado de alguém que se considera como Deus. Veja as palavras claras de Jesus. Quando ele é perguntado se é mesmo esse Filho de Deus, ele diz, sou. Muita gente diz que Jesus nunca afirmou que era Deus, que eram os outros ou a igreja posteriormente que divinizou Jesus. Mas vejam as palavras de Jesus.
Temos outra. Olha só aqui o que nós lemos em João, capítulo 8. Abraão, palavras de Jesus, o pai de vocês regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão, que viveu 2000 anos antes de Cristo? Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Não só o fato de Jesus afirmar que existia antes de nascer, mas principalmente o fato de Jesus usar as mesmas palavras que Deus tinha usado para se revelar a Moisés, como sendo o Deus verdadeiro, lá no Monte Sinai, quando ele disse: eu sou. E Jesus chega e diz: eu sou. Ou seja, ele se iguala a Deus. Veja o peso das afirmações de Jesus. Depois ele vai dizer ainda, palavras registradas em João capítulo 10. Eu e o Pai somos um. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse: eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Mais uma vez, palavras claras de Jesus afirmando a sua divindade. Mais um exemplo que nós encontramos ainda em João, e eu termino essa breve coleção de afirmações de Jesus, mas existem muitas outras, com uma oração que nenhum de nós pode fazer. Ele disse: e agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Será que alguém aqui poderia, na sua hora silenciosa, fazer essa oração? Dobrar os seus joelhos e fazer essa oração: ó Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Será que algum de nós poderia fazer essa oração? Você está percebendo o peso das palavras de Jesus? Sinais de transcendência nas suas afirmações. E aí você vai dizer: ah, não, tudo bem. Henri Cristo também diz que é Deus. Só que ninguém leva ele a sério. Eu sou o Cristo. Não é o que ele diz? Ninguém leva ele a sério. Você pode dizer: não, Jesus também disse que é Deus. A questão toda é que as palavras de Jesus vinham acompanhadas dos milagres que nós mencionamos e, além disso, das suas atitudes absolutamente coerentes e especiais. Nas suas atitudes, nós temos também sinais de transcendência. Quando ele, por exemplo, se aproxima dos pecadores, mas mantinha-se longe do pecado. Um equilíbrio que dificilmente nós conseguimos. Porque, normalmente, quando a gente se aproxima dos pecadores, a gente também se aproxima do pecado. Ou então, quando a gente se distancia do pecado, a gente acaba também se distanciando dos pecadores. E Jesus conseguia, com a sua atitude absolutamente divina, se aproximar dos pecadores e se manter distante do pecado. Ele tocava os intocáveis. Ele perdoava os imperdoáveis. Ele revelava a hipocrisia dos religiosos. Ele ensinava com autoridade. Isso está claramente dito no final do Sermão do Monte, quando diz lá que as multidões se maravilhavam porque ele ensinava não como os líderes religiosos, mas como alguém que tinha autoridade. Ou seja, ele não podia ser considerado simplesmente um louco qualquer. Ele falava com uma sabedoria incomum e agia com a humildade de um servo. São atitudes que mostram que Jesus era alguém único, especial. Você está percebendo como que na trajetória daquele menino que nasceu de forma espetacular, mas ao mesmo tempo comum, lá naquela noite aparentemente comum, está cercada, como a história dele está cercada de sinais de transcendência. E não bastasse isso, na sua própria morte, alguns fenômenos inexplicáveis também aconteceram. Será que algum de nós já viu
na morte de um ente querido aquilo que aconteceu na morte de Jesus. A Bíblia diz que na morte de Jesus, no momento em que Jesus está ali, morrendo, trevas surgiram. Ou seja, o dia virou noite. Eu acho isso espetacular porque quando Jesus nasceu, era noite. E o texto diz que uma forte luz brilhou. A noite virou dia, quando esse menino nasce. Quando ele morre no meio do dia, e o dia vira noite. Sinais de transcendência. Não apenas isso, trevas, mas também um terremoto no momento em que Jesus morre. Não apenas isso, mas um fenômeno absolutamente estranho. Lá no templo havia uma cortina grossa, que era chamada de véu, algo da espessura de um palmo, e o texto, aquele lugar era absolutamente sagrado. O texto diz que no momento em que Jesus morre, essa cortina, que era um símbolo da separação do homem em relação a Deus, ela é rasgada automaticamente de cima a baixo. Ou seja, não foi de baixo para cima para não parecer que foi alguém que foi lá e rasgou. Sobrenaturalmente essa cortina se rasgou. E o que é mais impressionante é que às vezes a gente não lembra. Sabe o que acontece no momento em que Jesus morre na cidade de Jerusalém? Lá no cemitério de Jerusalém, mortos ressuscitaram, saíram das suas sepulturas e entraram na cidade andando. É o que o texto diz. Você pode imaginar isso? Essa não foi a noite dos mortos-vivos, foi o dia dos mortos-vivos. No momento em que Jesus morre, não apenas quando ele nasce, nós temos sinais de transcendência, mas quando ele morre, nós temos sinais de transcendência. Ao ponto de, vendo tudo isso que estava acontecendo, o centurião, que era o soldado-chefe encarregado da crucificação de Jesus, vendo aquilo tudo, ele se prostra e ele exclama: verdadeiramente, esse aqui era filho de Deus. Verdadeiramente, esse que a gente matou aqui não era qualquer um, não. Alguma coisa de especial tinha e tem nessa pessoa. O próprio centurião romano que crucificou Jesus fez essa afirmação. Na sua morte, sinais de transcendência. Sétimo lugar, na sua ressurreição, porque 3 dias depois, diferentemente de todos que nós conhecemos, Jesus ressuscitou. E, gente, se você hoje for na cidade de Jerusalém e você procurar lá o Santo Sepulcro, você vai encontrar essa imagem. Essa é uma foto tirada pelo meu pai quando esteve em Jerusalém, na porta que dá para o lugar onde supostamente Jesus foi sepultado. Ele não está aqui porque ressuscitou. Você vai no túmulo de grandes líderes religiosos e lá estão eles. Mas Jesus é diferente. Ele ressuscitou. E aqui existem evidências históricas extremamente contundentes sobre essa questão. Eu me lembro que uma vez eu vi um programa científico, supostamente científico, não me lembro se foi na National Geographic ou no Discovery Channel, mas era um programa falando sobre vários milagres de Jesus. Jesus é Deus, foi algo que só foi dito e posto pelos discípulos de Jesus lá pelo 3º século, para manter, na verdade, a igreja em ordem, por uma questão política. Só que quando nós olhamos com seriedade a história, o que você vai descobrir é que a divindade de Jesus foi reconhecida pelos primeiros discípulos de Jesus desde o 1º século. Ou seja, não foi uma lenda criada. Quando começou-se a reconhecer que Jesus era Deus, muitos daqueles que haviam visto Jesus andando estavam vivos e poderiam contestar, dizendo que não. Mas o fato é que a divindade foi muito claramente
reconhecida desde os primeiros dias da igreja. Uma presença viva que conquistou sem armas o maior, foi um dos mais respeitados historiadores do mundo antigo. Veja o que ele disse, sendo judeu. Havia, nessa época, Jesus, um homem sábio, se é que é lícito chamá-lo de homem, pois foi executor de obras maravilhosas, que ensinava a homens que acolhem a verdade com prazer. Ele atraía para si de igual forma muitos judeus e muitos gentios. Esse homem era o Cristo. E quando Pilatos, acatando a sugestão dos principais homens dentre nós, o condenou à cruz, aqueles que o amaram no princípio não o abandonaram, pois ele lhes apareceu vivo novamente no terceiro dia, tal como os profetas divinos tinham predito estas e 10.000 outras coisas maravilhosas a seu respeito. E a tribo dos cristãos, assim denominados por causa dele, não se extinguiu até hoje. E olha que ele está no final do primeiro século e diz até hoje. Nós já estamos no início do século 21 e também dizemos que a tribo dos cristãos até hoje não se extinguiu. Testemunho de Flávio José. Outro testemunho de um sujeito que foi brilhante, era ateu convicto, e pesquisando as bases históricas sobre a vida de Jesus, acabou se rendendo a Jesus. Seu nome, C.S. Lewis, e ele, escrevendo um livro que é um clássico cristianismo puro e simples, disse o seguinte, já mencionei essa citação aqui em outras ocasiões, quero repeti-la. Alguém que fosse meramente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria considerado um grande mestre de moral, mas um doido, tão louco quanto quem diz ser um ovo cozido, ou então o próprio diabo do inferno. Somos obrigados a tomar uma posição. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, como ele próprio dizia, ou era um lunático, ou algo ainda pior. Mas não me venham com essa teoria absurda de que ele foi simplesmente um grande mestre humano. Ele não nos deixou aberta a essa hipótese, nem teve a intenção de fazê-lo. O que C.S. Lewis está dizendo aqui, gente, ficou conhecido como um trilema. Ele faz uma análise lógica sobre a vida de Jesus, as palavras de Jesus. Ele chega, não num dilema, mas o dilema é uma encruzilhada entre duas opções. Ele chega num trilema. E esse trilema, eu uma vez usei aqui na Libertas um esboço do que ele diz aqui. Eu queria rapidamente só mencionar, esse não é meu foco, eu estou aqui querendo apenas mostrar para vocês que Jesus não pode simplesmente ser considerado como um grande profeta, como um grande filósofo, como um grande líder, como um grande mártir, alguém fantástico. Não. Dizer que Jesus é grande é uma ofensa. Porque ele não é grande. Ele é único. Ele é o Deus encarnado. É isso que o Evangelho, a Bíblia nos diz. O trilema de Lewis, que ele nos ensina, procura apresentar a situação da seguinte maneira. Jesus afirma ser Deus. Isso nós acabamos de ver nos Evangelhos várias passagens em que ele disse claramente que ele se identificava como Deus. Ora, essa afirmação pode ser, logicamente, falsa ou pode ser verdadeira. Você concorda comigo? Ou seja, você está dizendo que é Deus, ou isso é verdade ou mentira. Não tem como ser verdade e mentira ao mesmo tempo. Certo? Ou isso é fato ou não é. Se for falso, a gente cai em duas opções. Tá? A primeira opção, Jesus sabia. A segunda opção, ele não sabia. Você concorda comigo? Porque ele pode dizer que é Deus, isso não ser verdade, e ele saber disso ou não saber. Se ele sabe disso, isso torna Jesus o quê? Um farsante, mentiroso e hipócrita. Concorda comigo? Porque ele está deliberadamente tentando o quê? Enganar. Porque se ele sabia que não era Deus e dizia que era Deus, ele pode ser alguém confiável? Não pode ser alguém confiável. Isso faz Jesus um farsante, mentiroso e hipócrita. Agora, tem a opção. Ele não sabia. Não, ele é inocente. Ele achava que era Deus.
Ele não sabia que era. Ele dizia, igual o Henrique Cristo, coitado. Né? Ou então, sei lá, se o Henrique Cristo é o primeiro ou o segundo, mas se ele sabe ou não sabe, eu acho que ele sabe. Ele não sabia. Isso faz de Jesus o quê? Um sujeito iludido ou um lunático. Um louco. É isso que o C.S. Lewis diz. Agora, se é verdade o que Jesus disse, de fato, ele é Deus. Então você tem três opções. Ou Jesus é um farsante, um mentiroso, um hipócrita, ou ele é um doido, varrido, que C.S. Lewis diz, do mesmo jeito que um cara que afirma que é um ovo cozido, ou em terceiro lugar, ele é de fato o que ele disse que era. Agora, considerando as atitudes de Jesus, o caráter de Jesus, a sabedoria de Jesus, o amor de Jesus, a maneira como ele lidava com as pessoas, será que ele parece alguém que é um farsante? Será que ele parece alguém que é um doido, um lunático, fora de si? Por que esse trilema é importante? Porque tem muita gente que quer ficar com uma quarta opção. A quarta opção seria, não, Jesus foi um grande mestre de moral, foi um homem bom, um homem justo, um exemplo, mas daí a dizer que ele é Deus, é um passo muito grande. Só que C.S. Lewis está dizendo o seguinte, essa quarta opção de dizer que ele é um homem bom, um homem justo, mas não era Deus, não existe, porque se ele não é Deus, gente, ele ou é um farsante, ou é um doido. Daí que os judeus que mataram Jesus, eles podem ser acusados das maiores atrocidades do mundo. Os romanos de igual forma. Mas eles não podem ser acusados de uma coisa, de incoerentes. Por quê? Eles foram coerentes. Eles não reconheceram que Jesus era Deus, ficaram com a primeira opção. Ele é um farsante, ele é um hipócrita, ele é um blasfemo. O que nós precisamos fazer? Vamos matar ele. Não há caminho. Não há uma quarta via. São três vias. Jesus não pode ser simplesmente um homem bom. Se ele é homem, ele é mau. Porque ele disse o que não era. Então esse é o trilema de Lewis, que leva a gente a ver os evangelhos e a concluir que ali nós temos mais do que qualquer pessoa comum. São sinais de transcendência, que nos levam então a fazer a seguinte pergunta, voltar para o início, de onde nós começamos. O Todo-Poderoso, numa manjedoura? Aqui está o ponto. Esse é o ponto. Porque se nós chegamos à conclusão, olhando do nascimento, e mesmo antes do nascimento, até os dias de hoje, para a influência de Jesus, em todos os sinais que claramente comprovam a divindade de Jesus, nós vamos ter que admitir que Deus estava deitado ali naquele feno, na forma de um bebê. E aí, gente, a coisa é muito complicada. Porque você já imaginou Deus desse jeito? Como assim? O Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra, deitado ali. Será que isso não parece para você e para mim simples demais? Será que esse Deus realmente veio para invadir o nosso mundo e para nos fazer conhecê-lo, para revelar quem ele era? Ele não tinha um meio mais convincente? Porque parece que o pessoal não deu muita bola, não. Parece que passou meio desapercebido essa primeira visita de Deus no nosso planeta. Será que não foi simples demais? Será que não foi humilhante demais? Porque ele poderia pelo menos ter providenciado nascer num palácio real, ter nascido numa casa, com criados. Eu fico imaginando, e essa semana eu fiz um exercício de imaginação, de fazer, por exemplo, uma comparação entre a chegada do Todo-Poderoso na Terra, essa invasão de Deus no nosso planeta, com a chegada da família real portuguesa aqui no nosso país em 1808. Vocês já leram aquele livrinho, 1808? Se
Se você já estudou alguma coisa de história, eu fiquei essa semana pesquisando alguns detalhes sobre a chegada da família real portuguesa no Brasil em 1808. Veio lá Dom João e outros mais, a família, e algumas informações me impressionaram. Quando a família real portuguesa chegou no Brasil, em 1808, eles vieram com uma frota de 14 navios. Além da família real, vieram centenas de funcionários, criados, assessores, pessoas ligadas à corte. Mais ou menos 15 mil pessoas vieram naqueles 14 navios, junto com a família real portuguesa. Trouxeram uma quantidade enorme de dinheiro, de obras de arte, documentos valiosos, livros, bens pessoais, móveis, louça, joias, uma série de coisas de valor, tudo que se podia carregar naquele navio, eles trouxeram. Quando eles chegaram, muitos moradores, sob ordem de Dom João, foram despejados para que os imóveis fossem usados pelos funcionários do governo. Você sabia que quando a família real chegou, eles não tinham onde ficar. O que eles chamavam? Decreto real. Vamos, como é que o pessoal chama aí? Desapropriar. Vamos desapropriar pega as melhores casas, as melhores chácaras, os melhores sítios e coloca lá na porta, escrito assim, tinha uma sigla, né, que eles usaram, PR, não é partido não, tá? PR não. Pois é, o significado do PR era príncipe regente, ou seja, a partir de hoje, essa casa aqui pertence ao príncipe regente. Os brasileiros, como sempre muito criativos, eles trocaram a sigla. Em vez de príncipe regente, eles começaram a dizer que era põe-se na rua, era o nome da sigla. Então apareceu o PR lá, meu, põe-se na rua, porque essa casa é da família. Quantas casas, quantos imóveis foram desapropriados? Você sabe quantos? Aproximadamente 2.000 imóveis foram desapropriados na cidade do Rio. O significado do PR era príncipe regente, ou seja, a partir de hoje, essa casa aqui pertence ao príncipe regente. Os brasileiros, como sempre muito criativos, eles trocaram a sigla. Em vez de príncipe regente, eles começaram a dizer que era põe-se na rua. Era o nome da sigla. Então apareceu um PR lá mesmo, põe-se na rua, porque essa casa é da família. Quantas casas, quantos imóveis foram desapropriados? Você sabe quantos? Aproximadamente 2.000 imóveis foram desapropriados na cidade do Rio de Janeiro, quando a família real portuguesa chegou aqui. A cidade passou por uma reforma geral, limpeza das ruas, pintura das fachadas, dos prédios, apreensão de animais, mais ou menos o que vai acontecer na época da Copa do Mundo, das Olimpíadas. Gente, eu fiquei pensando, essa foi a chegada da família real portuguesa no Brasil. Recentemente, agora, semana passada, a Madonna esteve aqui, ocupou aqui poucos quarteirões, ela fechou o Hotel Fazano. Ela não queria um andar, ela queria o hotel inteiro e disse, uma semana o hotel está fechado para a minha equipe. Eu fico imaginando a chegada de Jesus. A Bíblia diz que ele não encontrou um lugar. Não tinha uma hospedaria. Não estou falando de Hotel Fazano não, viu gente? Estou falando de uma pousadinha. Não tinha uma sequer. No final eles encontraram uma que não tinha lugar, mas tinha lá o lugar onde deixavam os carros da época, que eram os animais. Era tipo um quintalzinho lá onde eles colocavam os animais dos viajantes. Quer ficar ali debaixo de um teto? Fica ali. Foi assim que Jesus chegou. Foi assim que Deus pisou o nosso planeta. Não parece humilhante demais? Não parece humano demais? Porque Deus poderia ter assumido uma outra forma. Deus poderia ter feito alguma coisa que chamasse mais atenção, vindo na forma de um anjo de luz, alguma coisa que pudesse todo mundo olhar e dizer de cara, não, olha Deus ali. Afinal, a gente vive num mundo crédulo, onde as pessoas olham para uma santa chorando e adoram ela. Então não poderia vir de uma forma um pouco mais sobrenatural, porque vim como um nenê. E aqui, gente, entra de fato o significado do texto que nós lemos. E o texto é pequeno porque eu queria deixar realmente o significado dele muito claro
para você o texto de João, que vai nos ensinar aquilo que o Leonard Boff disse sobre essa questão da humanidade de Jesus. Ele disse, tão humano assim, só mesmo sendo Deus. E por que ele disse isso? Porque quando a gente lê o texto de João, no capítulo 1, dos versículos 10 até o versículo 14, o texto está dizendo claramente ali que aquele que é a palavra, e a palavra aqui eu não quero fazer uma análise teológica, histórica dessa palavra aqui, né, o logos em grego, mas há evidências muito fortes de que logos aqui carrega um sentido de divindade, de algo que é sobrenatural, que não é simplesmente humano. Tanto se a gente interpretar a palavra logos como vindo da tradição judaica, e o peso dessa palavra logos na tradição judaica é forte, obviamente na versão hebraica, como se a gente imaginar que João pegou isso da tradição grega. A palavra logos, de onde vem a palavra lógica, também tem uma conotação muito forte na cultura grega. Então, seja uma palavra que vem da tradição judaica, seja uma palavra que vem da tradição grega, essa palavrinha logos fala de transcendência. E aí, o texto diz que aquele que é a palavra estava no mundo. Depois, o texto vai dizer também, veio para o que era seu. Acho isso muito interessante, porque quando ele fala estava no mundo, logo depois ele diz, o mundo foi feito por intermédio dele. E aí depois ele vai dizer também, veio para o que era seu. O que é que isso me ensina? Isso me ensina que o dia em que Jesus assume, que Deus assume a forma humana, ele escolhe isso de propósito, porque o ser humano era algo divino. Não sei se dá para você entender, porque quando a gente lê na Bíblia sobre a criação do homem, o texto sagrado diz que quando Deus criou o homem, ele criou de uma forma diferente. Ele disse que esse ser humano, esse ser que a gente considera como ser humano, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nenhum outro animal carrega esse peso, esse significado, só o ser humano. A gente pode dizer que no relato da criação, o ser humano é, então, também um ser divino. Você concorda comigo? Porque se ele é criado à imagem e semelhança de Deus, de certa forma, existe um traço, um DNA divino no ser humano. Só que o pecado de tal maneira manchou esse traço, essa imagem, esse traço divino do ser humano, que esse ser humano começou a se desumanizar. Ele começou a se bestializar. Ele começou a apresentar traços, não de um ser divino, mas de um ser animal. Ele começou a aparecer, às vezes, mais com os outros animais do que com o Deus Criador, que ele deveria ser um espelho. Aí o texto está dizendo que Deus vem a esse mundo e ele assume que forma? A forma humana. Talvez para nos ensinar o que, na verdade, é ser humano. É por isso que o Boff diz, tão humano assim, só sendo Deus. É muito interessante a gente pensar por essa ótica. O mundo foi feito por intermédio dele. Ele veio para os que eram seus. Muita gente usa e interpreta essa palavra, veio para os que eram seus, apenas como se Jesus viesse para o povo judeu. Então, os seus, ali está falando do povo judeu. Mas como ele falou antes que o mundo foi feito por intermédio dele, nós temos aqui algo maior do que simplesmente para os judeus. Ele veio para o que era seu, porque ele veio para a humanidade. Porque ser humano era algo muito simplesmente divino. Deus se fazer gente era o melhor caminho. Só que o homem não foi capaz de reconhecer. O texto diz, o mundo não o
reconheceu. E ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E aí a gente fica se perguntando, por quê? Talvez porque o pecado, a rebeldia no coração do homem tenha sido e tenha chegado a um nível tão forte que nem mesmo quando Deus se faz gente e ele assume a forma que na verdade é a imagem e semelhança dele mesmo, o homem deveria ver Deus no ser humano, revelado. Mas o mundo não o reconheceu. Os seus não o receberam. Só que o texto tem um contudo. Ele tem um apesar de, que foi essa primeira parte, e tem um contudo. O contudo é quando ele diz que aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes então o direito de se tornarem filhos de Deus. Porque ele próprio é filho de Deus. Ou seja, dizer-se filho de Deus é falar de alguma coisa que tem a ver, que está relacionada, que é de uma descendência. A Gabriela é minha filha, ela se parece comigo, ela tem o meu DNA. Quando se você olhar para uma foto da Gabriela no dia em que ela nasceu, você vai olhar lá, ela lá no bercinho, lá junto com N outros bebês no berçário, e você vai ver, aquela ali é a filha do Clinton. Dá para ver claramente. Porque é igual, era xerox. Certo? Você está achando que eu estou exagerando, mas depois eu posso te mostrar uma foto e você vai dizer se não é verdade. O fato é, gente, que o filho, ele carrega a imagem do pai. Jesus, então, vem para quê? Para restaurar essa imagem perdida. Citando uma frase, terminando com essa frase de C.S. Lewis, aquele que nós já citamos hoje, o Filho de Deus se tornou homem para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. Será que dá para você entender essa frase? O Filho de Deus se tornou homem para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. O meu objetivo hoje foi traçado tentando mostrar para você sinais de transcendência de algo absolutamente sobrenatural que cerca a vida de Jesus, para você entender que aquele bebezinho que estava colocado na manjedoura não é simplesmente um homem qualquer, mas é o próprio Criador dos céus e da terra. E aí você se pergunta, por quê? Isso é algo muito simples, muito ordinário, muito comum, muito humilhante. Mas a gente aprende de Deus aí. Isso não foi por acaso. A gente aprende na encarnação de Jesus como é Deus. Ele se fez assim. Muitos não reconheceram Deus, a divindade de Jesus, na sua humanidade. Mas alguns reconheceram a divindade de Deus, a divindade de Jesus, melhor dizendo, na sua humanidade. E é isso que é a grande lição que nós, por exemplo, temos no Evangelho de João. O Evangelho de João é uma coleção de reações à história, ao evento Jesus. Muitos não creram, não o receberam. E alguns creram e o receberam. E quando ele usa a palavra crer, ele logo depois usa a palavra receber. Porque crer e receber são sinônimos. Você não tem como crer se você não quer receber. E você não tem como receber sem que antes você creia. Crer e receber é a mesma coisa, no entendimento de João. De fato, aí está o sentido do Natal. A primeira mensagem, a primeira reflexão, então, dessa série, a série de Natal, tem esse objetivo, que você possa ver que essa invasão do amor, que nós hoje, e sobre a qual nós estamos falando aqui, tinha um propósito muito claro. Propósito que você pudesse conhecer e se relacionar com Deus de uma maneira diferente. Deus, ele não veio como a família real portuguesa, como a Madonna, como a Rainha Elizabeth. Ele veio da forma mais simples possível, talvez para nos ensinar que o que há de divino no ser humano não é algo que o ser humano pode agregar
com dinheiro, com status e com poder. Quando nós olhamos um aleijado, ou um mendigo, ou um delinquente na rua, deitado na calçada, ele tem a mesma imagem e semelhança de Deus que você que está aqui. Você sabia disso? Nós, seres humanos, temos a tendência de fazer essa divisão e dizer, não, olha a glória da Madonna. Olha a glória da família real. Olha o que uma boa plástica, um bom tratamento dentário, olha o que muito dinheiro na conta pode fazer com uma pessoa, pode divinizá-la. E aí a gente tem algumas pessoas que a cultura ao nosso redor diz sem medo, são deusas, são deuses da nossa cultura. Talvez Deus tenha vindo a esse mundo de uma forma tão simples, tão humilhante, para nos ensinar que aquilo que existe de divino em nós, em mim e em você, não tem absolutamente nada a ver com o excesso de coisas que a gente consegue acumular ao longo da vida. Seja coisas físicas, materiais, dinheiro, seja coisas como títulos, honrarias, reconhecimento popular. Não. O que existe de divino em nós é o fato de nós aprendermos a olhar para Jesus e sermos novamente humanos. Podemos dizer que Jesus vem a esse mundo para nos ensinar a ser gente. Você quer ser gente? Olha para Jesus. Você quer ser um ser humano, tal qual Deus idealizou, criando lá no Éden? Olha para Jesus. Será que a sua vida parece mais com a de Jesus? Ser humano é ser como Jesus. Jesus nos ensinou o que é ser humano, para que a gente pudesse verdadeiramente se tornar filho de Deus. Meu desejo é que você então acompanhe a gente ao longo dessa caminhada. No próximo domingo a gente vai voltar a falar sobre essa invasão do amor, alguns fenômenos também muito naturais. Eu foquei hoje nos fenômenos sobrenaturais da pessoa de Jesus, mas eu quero focar na semana que vem também em alguns fenômenos absolutamente naturais, para mostrar a você que Jesus é plenamente divino e plenamente humano. Esse é o Jesus, é um mistério, é um paradoxo, mas a melhor forma de reagir a ele não é negá-lo, mas é acolhê-lo em silêncio, com reverência no nosso coração. Vamos fazer uma oração? Logo depois a gente vai estar cantando uma última música para terminar. Nosso Deus, Pai querido, quantas vezes nós temos reagido com indiferença ao evento que marcou o primeiro Natal? Quantas vezes nós temos nos dedicado a acumular coisas, a acumular dinheiro, a acumular conforto, a acumular títulos, reconhecimento, na expectativa de que isso nos torne pessoas melhores. Nós te pedimos perdão pela nossa cegueira e pedimos que, com a imagem daquela criança na manjedoura, tão pobre, tão humilde, tão desprovida de recursos, mas ao mesmo tempo tão divina, tão sobrenatural, tão gloriosa, que possamos estar naquele grupo do qual o Evangelho de João diz que viram a sua glória, cheia de graça e de verdade, que
a gente possa olhar para o menino Jesus e nos espelhar na tua metodologia para nos ensinar a ser mais humanos. Queremos ser de fato humanos no sentido original, no sentido de sermos verdadeiramente filhos de Deus, pessoas criadas à tua imagem e semelhança. Não queremos que o pecado nos defina, mas queremos que aquilo que o Senhor fez por nós, em Jesus, seja aquilo que nos define. Que nenhum de nós saia daqui esta noite sem poder contemplar, pensar, refletir seriamente sobre a pessoa de Jesus. Que a gente possa contemplar a divindade de Jesus e ver ali, Pai, o contraste com a sua simplicidade e abrir o nosso coração, receber, Pai, no nosso coração o Senhor Jesus. Não queremos mais reagir com indiferença. Queremos acolher, levar Jesus a sério, ser discípulos e discípulas, seguidores e seguidoras de Jesus. Uma comunidade que leva Jesus a sério. Uma comunidade que no dia a dia vivencia o amor de Jesus. Uma comunidade de cristãos, no sentido primeiro do termo. Pessoas que se parecem com Jesus. Essa é a nossa oração, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Vamos cantar sobre o nome de Jesus. Seu nome é. Essa é uma profecia de Isaías. Vamos cantar juntos? Grato eu sou, libertas em amor, libertas, somos um.